Homem de Aço, o divisório filme do Superman. Produzido por Christopher Nolan, embalado pelo sucesso da trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas. O diretor foi Zack Snyder. E o filme, a gente viu os acertos e os erros. E passado 10 anos desde o filme do Homem de Aço, eu sempre tive a convicção absoluta que o filme do Superman do Snyder, com produção do Nolan, tinha um objetivo muito claro, que era repetir o sucesso do Batman Begins, só que agora com o Superman. Ou seja, um universo pro Superman. Mesmo que fosse uma abordagem mais realista, seria uma história de início, meio e fim do Superman, tal qual teve com o Batman. E que não era para ser um universo compartilhado. A ideia de transformar Homem de Aço no berço pro universo compartilhado da DC veio depois. E eu sempre tinha achado que essa ideia não tinha vindo, do Nolan e do próprio Snyder. Só que não tinha como comprovar isso. Até mesmo o Snyder, quando dava entrevista falando sobre a sequência do Homem de Aço, que acabou sendo o Batman vs Superman, ele admitia ali, que sempre viu aquele universo como algo que o Bruce Wayne estaria em algum lugar. Mas ele nunca me convenceu, na verdade. Mesmo que tivesse referências ao universo do Batman no Homem de Aço, para mim, quem escreveu o roteiro do Homem de Aço escreveu com a convicção de que aquele seria um universo só do Superman. E agora, depois de muitos anos, vem um dos roteiristas do Homem de Aço, que é o David Goyer, que também trabalhou com o Nolan e o irmão do Nolan nos roteiros do Cavaleiro das Trevas e de escrever um roteiro do Blade, admitiu numa entrevista para um podcast nos Estados Unidos de que a Warner pressionou aquela equipe ali do Homem de Aço na hora da sequência para fazer o MCU do universo da DC. E o David Goyer falou bem assim, abre aspas para ele. Eu sei a pressão que estávamos recebendo da Warner, que era, precisamos do nosso MCU, precisamos do nosso MCU. E eu pensei, não vamos correr antes de caminhar. E o que aconteceu é que no Batman vs Superman, eles correram antes de caminhar. A análise de que o Batman vs Superman foi um filme que não precisava acontecer naquele momento era evidente, todo mundo sabia disso. Mas nunca tinha acontecido uma confirmação de alguém da equipe de dizer que eles foram pressionados a tal. E na minha opinião, foi isso que também afastou bastante o Christopher Nolan das sequências. A participação do Nolan é um pouco subestimada no Homem de Aço, mas ele participou bastante. Ele tinha a palavra final do roteiro. O Snyder, junto com o roteirista, não fazia nada sem ter o amém do Nolan. E isso tudo porque o Nolan era o diretor do Cavaleiro das Trevas. O cara que fez o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Ele estava produzindo o reboot do Superman. E, curiosamente, a partir do Batman vs Superman, a participação do Nolan foi muito menor. O nome dele até tá nos créditos ali do Batman vs Superman. Mas, ao contrário do Homem de Aço, no BVS ele não participou quase nada. Então, a sensação que eu tenho é que a pressão que a Warner exerceu no projeto do Homem de Aço que o Nolan tanto quis fazer e tanto ajudou a sair do papel, que ele percebeu que ele não queria continuar fazendo isso desse jeito, não dos moldes dele. E ele se afastou do projeto. Obviamente o nome deve ter ficado como produtor porque ele estava envolvido ainda de alguma forma, mas não de uma maneira efetiva. Seja lá o que realmente aconteceu nos bastidores entre o Homem de Aço e o Batman vs Superman, com certeza houve uma mudança de filosofia em o que era para ser esses filmes. E essa filosofia foi imposta pelos executivos da Warner. E claro, a Marvel estava fazendo os filmes deles, não eram super hiper filmes complexos, eram filmes blockbusters e eles estavam conseguindo números absurdos que nem filmes do Nolan estavam conseguindo fazer de bilheteria. Tem também esse ponto aqui da entrevista do Goyer que ele fala bem assim, lembro que a certa altura a pessoa que dirigia a Warner fez um lançamento dos próximos 20 filmes nos próximos 10 anos, mas nenhum deles havia sido escrito ainda. Essa frase aqui eu acho que também mostra evidentemente o quanto que não havia planejamento. O planejamento era o seguinte: quero o filme do Cyborg, quero o filme da Liga da Justiça, quero o filme do Batman, quero esses filmes. Dentro dessa janela aqui. Se virem pra lançar, ok? E olha, é realmente uma pena que essa filosofia acabou influenciando bastante o que foi o Batman vs Superman, porque o Homem de Aço, ele é um bom filme, gente. Como adaptação, ele é criticável sim.
Mas como filme, pô, tem momentos excelentes, cenas de ação muito boas. E se a Warner tivesse mantido os pés no chão, permitindo que o Homem de Aço primeiro fosse uma história do Superman e apenas do Superman, e depois fizesse o plano de fazer uma expansão pro universo da DC, eu acho que hoje a gente estaria num outro momento envolvendo o universo da DC. Pelo menos esse universo da DC do Snyderverse. Porque assim, se você parar pra pensar, dava sim pra encaixar o universo da DC no Homem de Aço. O grande erro foi eles quererem acelerar. E você tem um filme do Batman vs Superman, que o Homem de Aço morre no segundo filme, e o Batman tá num arco de Cavaleiro das Trevas HQ. Já perdeu o Robin e que inclusive tá matando na história. Olha, como que isso não é acelerar as coisas? As pessoas queriam o universo compartilhado, mas elas até talvez esperassem um pouco mais, desde que as coisas tivessem se resolvido bem no cinema. E o filme fosse bom. Porque se o planejamento fosse, desde o início, fazer o universo compartilhado a partir do Homem de Aço, o filme seguinte talvez fosse Homem de Aço 2. Mas com certeza não seria Batman vs Superman naquele contexto de filme. Mas também não dá pra ser ingênuo. Porque não foi só culpa da Warner. A Warner pressionou, é verdade. Mas a decisão de matar o Homem de Aço no Batman vs Superman veio do Snyder. Não foi a Warner que chegou ali no Snyder e falou, temos que adaptar a morte do Superman. Não, eles estavam falando, queremos Liga da Justiça. Dá um jeito de nos entregar a Liga da Justiça para 2017. A pressão resultou numa ação equivocada. Mas a partir daí começou o erro 2, o erro do Snyder, que foi matar o Superman do Batman vs Superman, porque ele queria fazer Liga da Justiça com o Batman formando a Liga da Justiça dele no estilo Sete Samurais, que ele até já citou isso daí. Talvez, em termos de cinema, ele não estivesse tão equivocado, mas em termos do que as pessoas queriam, foi uma jogada muito errada, porque todo mundo sabia que o Superman iria em algum momento ressuscitar. A morte dele acabou sendo vazia no BVS e fez com que a Liga da Justiça fosse vendida sem o Superman. Todo mundo sabia que o Superman iria aparecer, mas como ele só iria aparecer no final do filme, ele não podia estar nos posters, ele não podia estar nos trailers. Você vendeu um filme de Liga da Justiça sem Superman. Na hora que você assistiu o filme do Snyder Cut, tem a jornada ali, no momento que o Superman entra em cena, você entende o que ele queria fazer, mas pra quem tava ali entre 2016 e 2017, e o BVS foi incrivelmente criticado pelo filme que ele foi, a sensação é que a gente tava vendo um truque de mágica que a gente já sabia o resultado. Perde toda a graça. Essa é a culpa do Snyder. Porque assim, ó, eu vou até dizer uma coisa polêmica. A morte do Superman no BVS, ela não é toda ruim, como muitas pessoas dizem que é. A cena do funeral, cara, eu acho muito boa. Só que você não sente que ele morreu de verdade, desde o início. Porque é óbvio, é o Superman. Ano que vem vai ter o filme da Liga da Justiça. Você simplesmente não compra a morte dele. E se não tivesse acontecido o Batman vs Superman, e tivesse acontecido Homem de Aço 2, e ele usa o Homem de Aço 2 para desenvolver o Superman de um jeito muito mais heróico, para mostrar a mudança que a população da Terra tem perante o Superman, e essa é a jornada do filme, porque o Superman termina o Homem de Aço 1 como um cara que apareceu para ajudar. E beleza, o BVS coloca esse questionamento. Algumas pessoas gostam e outras pessoas não gostam do Superman, não veem ele como herói. Se essa discussão fosse a base de um Homem de Aço 2 sem o Batman, e o filme termina com o Superman virando o super-herói, com a população gostando muito do Superman, e o filme foge das polêmicas que o Homem de Aço 1 teve, o Superman do Snyder ia terminar esse filme num outro patamar. E aí, colocado o Superman nesse patamar, você desenvolve o universo da DC. Você faz um filme do Batman, você faz um filme da Mulher Maravilha. E você poderia fazer um filme do Flash. Não precisa ficar fazendo 500 filmes de origem de super-herói. Um do Batman e um da Mulher Maravilha e um outro aí, talvez do Flash ou do Lanterna Verde. Nesses filmes solos, desenvolve esses heróis, deixa eles na ponta da agulha para eles estarem prontos para um filme da Liga da Justiça. Você poderia desenvolver toda essa ideia enquanto estavam filmando o Homem de Aço 2, que nunca aconteceu, ali entre 2014 e 2015. Quando saísse o Homem de Aço 2 em 2016, você já ia estar prontinho para gravar um filme solo do Batman, um filme solo da Mulher Maravilha, em 2017. Batman e Mulher Maravilha em 2017. Desenvolve eles, deixa eles num símbolo heróico bom pro final do filme. E aí, com eles prontos, você pode fazer Batman vs Superman. Mas você tem que fazer um Batman vs Superman que o final, o Superman não morre. A minha proposta era simples, então. Homem de Aço 2, sem Batman.
Aí, filme da Mulher Maravilha, filme do Batman, um Batman que não mata, por favor, isso é importante. Batman vs Superman. Ah, mas vai colocar o Batman pra lutar com o Superman? Sim, porque sempre acontece isso em HQ, eles sempre lutam no início. Olha o dinheiro que isso ia dar, mas primeiro introduz o Batman. E aí você coloca o Batman pra lutar com o Superman por outros motivos. Não os motivos que acontecem no filme, porque o Superman, depois do Homem de Aço 2, estaria num papel de herói. Poderia ser os motivos que a gente vê o Batman enfrentando o Superman, como na animação que o Batman do Animated Series encontra o Superman do Animated Series. Ali são dois heróis. Eles lutam ali, mas é uma lutinha rapidinha e depois eles se unem. Faz no ano seguinte um outro filme de herói da Liga, que poderia ser o Lanterna Verde ou o Flash. E aí sim, com 4 heróis estabelecidos, você faz um filme da Liga da Justiça. Podia inclusive ser a própria história do Snyder Cut, com o Superman presente desde o início. Aquela parada lá do Lobo da Steppe e ir atrás das caixas maternas. Cara, não é difícil fazer a mesma história, só que com o Superman. Termina ali com o cliffhanger do Darkseid, ia ser bom, eu gosto desse cliffhanger. E aí você faz o filme do Homem de Aço 3. E nesse filme do Homem de Aço 3, aí sim, terminando essa trilogia, você poderia fazer uma coisa que seria chocante. Você mata o Superman no Homem de Aço 3, com a Liga estabelecida. Mas esse filme poderia ter os cameos da Liga da Justiça tentando enfrentar o Doomsday, e eles não conseguirem enfrentar o Doomsday, sendo derrotados 1 a 1. Tal qual acontece na excelente animação Morte do Superman de 1952. Faz tipo aquele filme, só que aqui depois de um filme da Liga da Justiça. Mas o Superman morreria com a Liga da Justiça já formada. E o Batman sabendo que o Darkseid tá vindo, por causa do final do filme da Liga da Justiça. E aí, esse Batman podia ficar um pouco paranoico e construir o Brother Eye, porque não tem Superman, ele quer se preparar pro Darkseid. No filme seguinte, você podia fazer um outro filme de super-herói solo. Cyborg, por exemplo. Você poderia daí fazer um filme da Liga da Justiça 2 sem Superman, e depois, um pouco mais pra frente, de 2, 3 filmes, você ressuscita o Superman. Isso se eles realmente quisessem fazer uma trilogia que o Superman termina morrendo. Que me parece ter sido o plano desde o início. Porque era o que o Nolan queria, na base lá, inspirado no Batman Begins, no Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge. E, gente, dava pra fazer tudo isso. E o filme da Liga da Justiça teria saído o quê? Em 2018, 2019 no máximo. Um anozinho depois do que o filme saiu originalmente. Teria feito tanta diferença assim pra Warner? Valeu a pena apressar pra sair o Liga da Justiça em 2017? Mas é aquele negócio, é aquela insegurança que a Warner tem, né, quando não se trata de Batman. Porque velho, o Homem de Aço 1 fez 600 e pouco milhões de dólares. É uma boa bilheteria, tá? Mas daí a Warner fica falando, mas poderia ter feito mais. E se tiver o Batman no próximo filme do Superman? E como o Batman adora o Batman, ama o Batman, era só a pontinha que ele precisava pra querer colocar um Batman vs Superman, que ele deveria estar louco pra adaptar. Mesmo que não precisasse naquele momento a história disso. A história tava pedindo pra ter um filme do Homem de Aço 2, que colocava o Superman como unanimidade entre a humanidade. Poderia, inclusive, o vilão ser o Brainiac. Poderia ser o Parasita. Então, eu sempre suspeitei que o Homem de Aço era para ter sido originalmente uma trilogia do Superman e que em algum momento a Warner apressou e da pressa saíram os equívocos. E agora tem aí essa entrevista do David Goyer que, na minha opinião, deixa bem claro que a Warner pressionou. E não é que isso tira a culpa do Snyder. Claro que não. Porque dava pra fazer um filme ali do Batman vs Superman e ele ter sido ótimo. Mas não precisava ter matado o Superman, não precisava ter feito o Batman matar, não precisava ter ceninha de laptop com os logos dos heróis da Liga da Justiça criado pelo Lex Luthor, sabe? E isso é pressa. Aquela cena do laptop, gente, é o puro desespero pra poder já colocar bonequinho da Liga da Justiça no set de brinquedos do Batman vs Superman. Mas enfim, isso daqui é só a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acham que poderia ter acontecido de diferente se a Warner não tivesse pressionado e tivesse acontecido um Homem de Aço 2 sem o Batman. E bem, gente, eu acho que é isso daí. Muito obrigado e dá DC. E esse foi o vídeo discutindo sobre o fracasso do Snyderverse e a culpa da Warner. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.